nossa aula no segundo bimestre, tá? Aula 4, e se chama Elementos Naturais e Culturais dos Indígenas. Abram seus livros na página 35 e 36. Nem todas as aldeias indígenas têm a mesma forma. Para fazer suas ocas, os indígenas precisam de materiais encontrados na natureza. Em geral, de uma aldeia para outra, os materiais utilizados são os mesmos, tá, gente? Mas a madeira, folhas são diferentes, porque nem sempre as que foram utilizadas em um determinado local existem em outro lugar. Então depende da madeira, depende da folhagem de cada região, de cada local. Então vai variar, tá bom? Vou mostrar para vocês alguns exemplos. Vamos lá. Normalmente os indígenas escolhem madeiras mais resistentes, que são aquelas mais firmes, para poder conseguir segurar a chuva, o vento, as tempestades, a mudança de clima, ok? Duráveis para fazer a estrutura das suas casas, porque suas casas utilizam redes. E a rede, ela precisa de um local para amarração e é o peso do corpo de um ser humano, até 2, vão ficar dentro daquela rede. Então precisa ser uma estrutura forte. Dependendo da estrutura e de onde serão usadas, as madeiras serão maiores ou menores, tá bom? E aí tem 2 exemplos para vocês, ó, como é diferente, tá vendo aqui as madeiras, as ripas, né? E aqui é uma feita como se fosse, olha como ela é, como se fosse de vassoura, sabe aquelas vassouras de piaçava ou palha? É mais ou menos assim que eu analiso a oca, é uma estrutura desse tipo. Mas ela também pode ser de barro, que a gente chama de pau a pique, tá? Que nem como algumas casas do interior, que são feitas de barro, uma mistura de argila com água, areia, pedra, e aí vai rebocando, como a gente coloca entre madeiras, tá? Galhos. E aí eles vão rebocando, aqui com o sol, ela endurece e fica uma estrutura rígida, uma estrutura para muito tempo. Na verdade, a cultura dos indígenas interfere nas suas construções. A casa, a oca, não dura mais que a vida deles, tá bom? Eles não precisam de uma casa que dure muito, porque em geral vão para outro local quando a coleta da região acaba. Eles são nômades, né? Dependendo da situação, faltou água, faltou alimento, houve uma escassez, uma seca muito grande, ou houve um ataque de algumas pessoas, de alguns proprietários, de alguns fazendeiros daquela região, estão sendo atacados por outras tribos, eles tendem a se mudar, tá? Então, eles são semi-nômades hoje em dia. Quer dizer que só se mudam se realmente tiver necessidade. Mas chegou uma época que eles eram extremamente nômades mesmo. Precisavam de água e iam para locais que tinha água. Precisavam de lugares mais aquecidos e iam para cavernas. Então, a gente tem que lembrar disso, tá? Quando vai estudar sobre os índios. Muitas vezes, eles também não conhecem materiais de construção, como cimento, como ferro, e constroem com materiais disponíveis na natureza, que se degradam com uma rapidez do que os primeiros, tá? Com mais rapidez. Como é que eu posso dizer isso? Degradar é que se destrói, tá bom? Então, dependendo do material que eles utilizam, a casa pode durar muito tempo, como pode durar um período de 2 anos, até menos. Vamos lá. Os indígenas também veem a natureza ao redor da aldeia como uma moradia, como sua moradia. E como se a natureza em torno da aldeia fosse sua casa e as ocas fossem apenas os quartos dela, tá? É como se a floresta fosse sua casa e a oca fosse só o local onde eles dormem, ok? Pensamento legal. E aí quando eles estão criando a oca, olha, a estrutura, a amarração das madeiras, das ripas, né, que a gente chama de ripa, de todo o processo de forragem, né, de como fazer com que fique uma estrutura que não venha, que o vento não destrua, que a chuva não destrua e que eles consigam se abrigar dentro e viver naturalmente. É possível observar os diferentes tipos de trama, que a gente chama de amarração, que é o acabamento
de acordo com cada aldeia. Então, cada aldeia tem um tipo de amarração diferente. É como se eu falasse do cabelo de trança, vamos dizer, amarrações, tranças, as tranças dos cabelos das meninas. Tem pessoas que fazem tranças mais fechadas, outras mais abertas, outras mais altas. Então, dependendo da origem da aldeia, a trama, que é o trançado dessas amarrações, são diferentes, tá? Isso também define a cada tribo. Cada tribo é muito diferente nesses detalhes. Algumas aldeias já estão influenciadas pela maneira de construir do europeu. Em algumas delas já é possível observar construções de alvenaria, que é essas como a nossa sala de aula, como a sua casa, que é a alvenaria, é a construção de tijolos, tá bom? Que utiliza cimento. O que faz com que os indígenas percam sua identidade. A identidade indígena, ela nos remete à natureza. Tudo que é colhido, tudo que é buscado na natureza, tudo que é utilizado na natureza. E eles utilizam da natureza porque eles acreditam que a natureza é sua casa e a oca são os cômodos. Se utiliza a visão da construção europeia, automaticamente se transforma essa identidade. Se perde a identidade indígena e se trabalha a identidade do homem branco, entenderam? Por isso que não é coerente a gente, eles terem esse tipo de atitude, ok? É preciso aprender a respeitar o modo de vida de cada grupo social. Não existe um modo correto e um modo errado, mas existe um modo de cada grupo. Os indígenas sabem que a natureza é uma fonte de toda a existência, tá, deles, e por isso, em geral, vivem próximos sempre a algum rio, algum local que eles possam usufruir da água, tanto para tomar banho, quanto para cozinhar, como para fazer outras coisas da própria tribo, ok? Em algumas aldeias já se trabalha com a agricultura, que é o plantio dos alimentos. Os indígenas utilizavam uma técnica chamada de agricultura de coivara. A agricultura de coivara, gente, eu vou mostrar para vocês. É o tipo de agricultura que se toca fogo no solo para poder se fazer o replantio, para se fazer um plantio novamente, tá? Eu vou começar. Vamos lá. Nessa técnica, gente, eles queimavam uma parte da floresta para plantar, ok? Quando a terra fica pouco fértil, não consegue a produção do alimento como deveria ser, ela fica fraca, eles mudam de local, transferindo a aldeia para outro lugar. E aí eles tocam fogo naquela terra para poder fazer um novo plantio. Eles fazem muito disso. A gente vai mostrar para vocês as imagens. Aqui é o milho, a mandioca, que são os alimentos que eles mais utilizam, né? Aqui é a agricultura, já estão plantando já alguns alimentos que nós temos costume de comer também, como alface. Aqui mais plantio, eles já fazendo pequenas vendinhas, porque algumas tribos, elas vendem, não é para ser assim, tá? Mas algumas tribos, principalmente essas da zona metropolitana, elas utilizam dos seus pequenos recursos para poder ter um retorno, eles vendem alguns alimentos que eles produzem, tá bom? O cultivo itinerante da floresta tropical, justamente coivara, que é aquele lá que eu falei pra vocês, ó, toca fogo, depois que apaga, aí eles vão e fazem novamente o roçado, ok? E aqui algumas imagens para vocês verem como é que eles fazem, ok? Ó. A forma de tocar fogo. Tem toda uma técnica que eles conhecem, que eles sabem fazer. Não é um incêndio florestal, não é um crime ambiental. É uma técnica de cultivo, ok? Acho que... Vamos lá, olha aqui. Essa imagem é uma imagem para que vocês possam refletir sobre esse plantio, ok? Então vamos lá, começa aqui. Derrubada da árvore, aí queima, cultivo novamente, aí a colheita, depois eles fazem reflorestamento, aí tem um período de repouso,
para a planta se tornar alta, grande, né? Poder se utilizar muito dela. E aí, após isso, é que novamente pode haver essa derrubada, ok? E eu agradeço a todos vocês, espero que vocês tenham aproveitado bastante a aula e nós nos vemos na próxima aula. Se você gostou da nossa videoaula, deixe seu like e se inscreva no canal.